a escola em que eu estudava, a escola técnica em que eu estudava, eles me convidaram para conversar com os alunos. E eu me lembro assim de uma pergunta que uma aluna me fez: "Tu não teve medo?" Eu disse: "Não, medo eu tenho até hoje. Eu só não deixei que o medo me parasse." E é muita verdade. Bem-vindos ao Devs Criativos, uma série de entrevistas que dá voz a veteranos da indústria que contam suas histórias e fornecem dicas valiosas à nova geração de criadores de jogos. O Devs Criativos é apresentado pelo Cluster Game RS, uma parceria entre AD Jogos RS, Instituto Caldeira, FAPERGS, PUC RS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Hoje conversamos com Alan Douglas, programador com mais de 10 anos de experiência e que hoje atua como Lead Programmer da desenvolvedora Clap Clap Games. Para não perder nenhum episódio, se inscreva e ative as notificações do canal do Cluster Game RS no YouTube. Surgiram algumas oportunidades de fazer primeiro alguns freelancing, né, de desenvolvedor. Tive essas oportunidades, ganhei alguma experiência dessa forma. E aí, finalmente, depois que eu pedi demissão, tava meio que, bom, agora eu pedi demissão, não sei para onde ir, não pedi demissão já com alguma coisa em mente. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas, eu digo, não façam isso, porque não foi assim uma coisa, uma história gloriosa, sabe? Eu saí e não, foi pura sorte, sabe? Então, não recomendo. Mas depois que eu fiz isso, por acaso aconteceu que eu consegui meu primeiro trampo como desenvolvedor de jogos para uma outra empresa também, coincidentemente, aí de Porto Alegre. Já não existe mais, era a Cupcake. Ela foi uma empresa que, de certa forma, até foi bem conhecida, assim, ela participou de alguns programas de aceleração ao redor do mundo. Então, em algum momento ali, elas ficou conhecida, até tomei conhecimento aqui e apliquei para lá e fui bem sucedido. Enfim, então foi aí que começou, lá em 2017, eu acho. Isso aí. Na verdade, eu consegui por um site chamado Workana, ainda tá ativo e aliás, ele é bem mais forte agora do que ele era ali em meados de 2015, 16. Enfim, eu comecei a fazer uns freelancing por lá, na área de business também, sabe, assim, na coisa de desenvolvimento mobile, web, back-end, uma coisa ou outra. Eu comecei a fazer freelancing por ali nessa área, então eu fui galgando algumas posições ali dentro. Eu lembro que na época eu cheguei a ser top 100 assim, dos ranqueados no Brasil. Então, meu portfólio acabou que tinha alguma relevância lá dentro. Por um momento eu parei de fazer os freelancing, que eu não estava mais conseguindo conciliar meu trabalho, minha vida pessoal com o freelancing. Mas aí, quando eu percebi que ali poderia ser um bom lugar para começar, sabe, assim, a pegar uma experiência, e que estavam aparecendo oportunidades de freelancing de desenvolvimento de jogos, eu comecei a aplicar novamente para esses freelas lá, e aí eu consegui. Eu acho que eu já tinha alguma relevância lá dentro, então, de certa forma, foi um pouco mais tranquilo. Hoje eu até acredito que tem mais oportunidades, inclusive com o desenvolvimento de jogos. Esse não é o único portal, essa foi a minha experiência, mas tem alguns outros portais também. Claro, indicação é sempre uma das melhores formas de você conseguir freelance. A minha vontade, a minha curiosidade de aprender a programar, porque imagina, só dando um pouco mais de contexto, eu falei que eu sou do Nordeste, eu sou da Paraíba, que é um estado pequeno aqui, e eu sou de uma cidade do interior muito pequenininha, sabe? Hoje em dia tem 3.500 habitantes. Então não tinha ninguém assim com que eu pudesse falar sobre isso. Eu só sabia que eu tinha uma paixão por videogame, sabe? Isso aí era evidente. Mas eu não fazia ideia do que aquilo era, de como aquilo era possível, realizável. Então ali, quando em 2006, né, minha mãe me deu o meu primeiro computador, meu presente de aniversário de 16 anos, e na minha internet de escada ali, agora eu tenho o mundo, meus 56 kbps. Muita gente que está ouvindo isso talvez nem saiba o que é isso. Pois é, então eu comecei a pesquisar como é possível fazer um jogo, se é que é possível, sabe, assim, de maneira caseira.
E foi aí onde eu me deparei com aquelas ferramentas clássicas como RPG Maker, Action Maker, enfim, algumas coisas que eram possíveis na época. Eu me lembro que eu cheguei a brincar um pouco, fazendo ali os meus RPGs, fazendo, né? Afinal, eu começava um projeto com uma ideia enorme na cabeça e nunca terminava. Óbvio, quem nunca? Mas aquilo ali foi me dando já um pouco de contexto de como as coisas funcionavam, mas eu percebi que não era exatamente aquilo que eu estava buscando. Assim, tá, eu entendi que tem um programa e com esse programa eu consigo montar algumas coisinhas, uns bloquinhos aqui e ele me dá um jogo. Mas eu só vou conseguir fazer isso, sabe? Então eu quis pesquisar um nível um pouco mais abaixo. E aí foi quando eu me deparei com todas essas terminologias que eu não fazia ideia de que existiam, sabe? Linguagem de programação, compilador, Sim. C, Pascal, C++, não fazia ideia de que essas coisas existiam. E foi aí quando eu comecei a aprender, né? Muito simplesinho, sabe? Programa de telinha preta, fazer cálculo da média. Eu me lembro que eu ia mostrar para meus amigos, as pessoas... Tá bom. Dentro de mim, eu tinha aquilo, para mim era algo fantástico, sabe? Eu sabia o esforço que eu tinha colocado ali, mas para as outras pessoas é difícil de compreender. Hoje eu entendo, na época eu ficava um pouco assim, meio, poxa, tanta coisa, ninguém tá dando bola. Hoje eu entendo que, tipo, era normal para aqueles, porque eles não davam bola e tudo mais. Mas, então, esse era meu interesse, sabe? Desde sempre foi fazer com que aquilo se transformasse uma possibilidade de fazer jogo. Então, sei lá, sempre eu estava ali fazendo um Tetris, sempre eu estava ali fazendo um jogo de navinha, sempre que eu aprendi uma linguagem nova, era tentando já fazer um joguinho da memória. Era a forma com que eu aprendia uma linguagem nova, por exemplo, uma tecnologia nova. Mas foi aí em que eu, na época, fui fazer um curso técnico de informática numa cidade vizinha. E lá comecei a aprender, de fato, com pessoas onde eu podia consultar, com professores excelentes, e sempre com essa coisa assim, demonstrando que eu queria aprender a fazer jogo. Mas eles fui aconselhado, de fato, que o mercado não era simples. Eu não ia facilmente conseguir entrar numa empresa para trabalhar como desenvolvedor de jogos. E também ser um desenvolvedor independente, naquela época, era bem mais complicado do que do que é hoje em dia, né? Poxa, principalmente no contexto que eu tinha ali em volta de mim. Então foi aí onde eu percebi que beleza, esse vai ser o meu caminho, eu vou seguir. E de certa forma eu posso até dizer que eu gostava também daquilo, porque antes de ser programador de jogo, deixando bem claro, hoje eu percebo que eu gosto de programar, acima de tudo. Eu gosto de desenvolver. Já tive oportunidades em trabalhar mais como na posição de liderança, onde eu tinha mais uma posição de tomada de decisão, mas eu nunca deixei de programar, porque é uma coisa, de fato, onde eu me sinto realizado de fazer ou escrever o código. Então, naquele momento, sim, eu escolhi isso, mas também não me senti infeliz. Eu senti que estava seguindo um caminho que estava dentro dos meus planos. Só que, com o passar do tempo, eu fui vendo que a minha carreira, profissionalmente falando, ela estava ficando de uma maneira meio que estagnada, sabe? Já não tinha mais aquela paixão, aquela pegada, faltava alguma coisa. Até fazer os freelancing, como eu comentei, mesmo dentro desse mesmo escopo, fazer esses freelancers eram bom porque saía um pouco daquela... Tinha a oportunidade de trabalhar com alguma outra coisa. E aí sim, essa paixão, esse desejo, na verdade, né? Essa curiosidade em trabalhar com jogos sempre ficou ali rondando. Depois que eu já me considerava um profissional que atua de fato na área, não era mais um cara júnior, sabe? Que estava tentando se provar. Então eu já me considerava uma pessoa que tinha alguma qualidade, algum valor para o mercado, devido a essa falta que eu sentia, esse vazio, por assim dizer. Eu voltei a procurar formas, né, de entrar no mercado. E aí eu me deparei com as famosas game engines, né? Eu sabia que elas existiam, conhecia algumas, mas nunca tinha parado para, de fato, ir a fundo, né? Eu sempre programava, quando eu
programava meus joguinhos, eu costumava escrever a própria engine para poder escrever o joguinho. Então, imagina, eu passava 2 dias escrevendo o core dessa engine para depois fazer uma pequena experiência de game em cima dessa engine. Então, eu já estava exausto depois de escrever tanto e ter um resultado tão pequeno. Era bom, porque o conhecimento eu adquiria, aprendia a linguagem nova que eu estava tentando fazer, ou alguma técnica específica de algum jogo que eu estava tentando reproduzir. Mas não era algo que dali eu iria continuar, ou que ia ter, de fato, alguma coisa que eu pudesse colocar no currículo para mostrar para alguém. E, claro, me deparei com a Unity, né? Dentro de diversas game engines, na época que já eram free, que eu pesquisei, eu vi que a Unity era que estava mais forte no mercado, assim como ela é hoje, né? Uhum. E aí foi essa que eu pensei, tá, essa é que eu vou investir. E aí, de fato, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, fazer ali uns joguinhos, finalmente conseguir terminar jogos completos, e já era um pouco mais simples de tu pegar esse jogo, colocar numa Google Play, divulgar com os amigos, sabe? Ter essa experiência coletiva de ver os teus amigos lá do trabalho mesmo jogando, e isso era gratificante, né? Não era algo... Era totalmente sem pretensão comercial, mas eu queria sempre estar indo um pouco além, aumentando um pouco o escopo dos jogos que eu fazia, para que eu pudesse aprender a sempre alguma coisa diferente. E aí vieram os freelas, que novamente me deu uma outra, um outro patamar, né? Porque quando tu trabalha para um freelance, geralmente tu tem um tempo muito pequeno, muito curto para fazer, e tu tem alguém está te pagando, então vai ter uma cobrança, é diferente de tu fazer alguma coisa só para você. Então, novamente, foi algo que me deu uma boa experiência para poder meio que gerenciar, sabe? O que eu podia entregar dentro do tempo que eu tinha para fazer, na expectativa do contratante. Então, eu posso dividir também em 2 momentos. Eu acho que foi quando eu entrei de fato, comecei a trabalhar. Agora eu recebo um salário, sabe, para ser programador. E o outro momento, um pouco mais para frente, quando eu migrei. Então, só contextualizando. Novamente, eu comecei a trabalhar e vim trabalhar em Recife. Então, eu saí da minha cidadezinha pequena e vim para uma cidade enorme, né? Feito a capital de Pernambuco, né? Recife. Então, teve esse contexto de aprender a trabalhar, sabe? Sair da vida de escola, desse contexto. Eu me lembro que na época, a escola em que eu estudava, a escola técnica em que eu estudava, eles me convidaram para conversar com os alunos que estavam prestes a se formar lá. E eu me lembro, assim, de uma pergunta que uma aluna me fez: tu não teve medo? Eu disse, não, medo eu tenho até hoje. Eu só não deixei que o medo me parasse. E é muita verdade, né? Tipo, quando você me convidou para a gente vir conversar aqui, eu também tive medo, sabe? Medo é uma coisa normal. Mas eu acho que aí é onde a gente para e não deve deixar o medo nos parar, sabe? Sentir essa coisa é importante e é normal, mas aí você não deixa que aquilo te pare. Bom, e aí tive ali que meio que dentro dessa empresa que eu trabalhei, foi numa empresa só. Então, os 7 anos, meus primeiros 7 anos de carreira, foi inteiramente nessa única empresa. Para o bem e para o mal. Porque depois de algum tempo, trabalhando no mesmo lugar, dependendo de como tu tá trabalhando, tu se sente muito seguro daquilo que tu faz. E, às vezes, para o mercado externo, tu não tem as mesmas coisas, porque o mercado foi para uma direção e tu tá sempre trabalhando, no meu caso, eu estava sempre trabalhando em volta das mesmas coisas ali que resolvia os problemas da empresa. Então, quando finalmente eu fui para Cupcake, eu passei por um momento bem complicado. Porque, assim, já com 6 anos e meio, 7 anos de carreira, eu tinha uma certa confiança. Mas quando eu fui para lá, eu percebi que não era bem assim, sabe? Eu confiava no que eu sabia fazer, mas a maneira como eles trabalhavam, como as pessoas que já tinham outras experiências de trabalhar em outras empresas, elas tinham outras expectativas que era diferente da maneira com que eu trabalhava. E lá eu tinha que ir de acordo com as regras dele. Então eu me senti realmente de que eu era um profissional pleno, sênior nessa empresa que eu trabalhava, e aqui eu estava ali um júnior
sabe, que tava batendo cabeça com algumas coisas. Eu me lembro que, bom, o contrato eram 3 meses de experiência, né? E só depois dessa experiência que eu ia ser, de fato, efetivado. E eu me lembro, assim, que os primeiros códigos que eu escrevi, os primeiros commits que eu dava na base, no dia seguinte, o CTO praticamente reescrevia quase tudo, sabe? E ele vinha, me chamava, ó, vamos conversar aqui, deixa eu só te explicar umas coisas que eu mudei. Ele, claro, ele era bastante gentil na maneira com que ele falava, explicava por que é que ele tinha mudado, mas aquilo me fazia uma crise. Olha, foi aí que eu descobri o que é a síndrome do impostor, porque eu passei muito tempo imaginando que tá, não era para eu estar aqui, não sei por que eu estou tentando fazer isso, depois eu tenho certeza que eu não vou ficar. Então, por muito tempo eu senti, e foi muito forte, sabe? Eu me lembro na época, minha esposa e eu, nesse tempo eu já comecei a trabalhar de casa, tá? Então, quando eu entrei na Cupcake já era home office. Então, eu me lembro que a minha esposa e eu, a gente tinha muitas conversas sobre isso. Ela participou também dessa etapa da minha vida, que foi muito importante para mim, sabe? Ter essa pessoa que me apoia, então, seja esposa, seja namorada, pai, mãe, irmão. Então, ter uma pessoa amigo, ter uma pessoa que te apoia nesse momento, acho que foi crucial. Nem que seja, por exemplo, um companheiro do próprio trabalho, que eu também tinha, mas foi realmente uma coisa bem complicada ali nesse momento. Até porque eu lembro que eu queria muito trabalhar com jogo, e com jogo e de casa, nossa, para mim era perfeito. Então eu queria muito, muito aquilo. Trabalhar na Cupcake. As oportunidades que eu via lá eram oportunidades muito boas. Então, nossa, eu me lembro que foi um período muito estressante em que eu tive que fazer totalmente aquela readaptação, tudo aquilo que eu senti quando eu estava lá em 2010, 2011, que foi o ano que eu entrei, que eu tinha toda aquela sobrecarga de pressão, de mostrar que eu, sabe, tenho alguma coisa a oferecer para a empresa. Tudo isso veio à tona novamente. Só que era mais complicado porque, assim, agora eu tenho responsabilidade de família, agora eu tenho contas para pagar, né? Eu tenho, enfim. E também tem toda aquela coisa de, poxa, mas eu sou uma pessoa que tem 7 anos, por que é que eu não sei dessas coisas, sabe? E aí foi que eu percebi uma coisa que hoje eu carrego comigo, que é, ok, trabalhar e aprender as coisas que vão te ajudar na empresa é muito importante. Mas nunca esquecer do meu eu, sabe? De aprender coisas para mim, de ver como as outras pessoas estão fazendo e me dedicar também a esse aspecto. Eu acho que lá onde eu trabalhava, eu queria fazer sempre o melhor do que a empresa precisava. De maneira que eu só pesquisava as coisas que quando a empresa precisava e do que a empresa precisava. Depois disso, eu percebi que não, eu não posso fazer só isso. Eu tenho que aprender coisas em volta e usar aquilo que eu aprendi para a empresa. Claro, eventualmente, eu vou ter que estudar alguma coisa específica, porque o trabalho que eu estou executando naquele momento vai necessitar, mas ele não pode ser o principal. Então, é isso que eu tento fazer. Lógico que não, enfim, é uma coisa que a gente tenta fazer. Eu não sou uma máquina programada para nunca fazer algo fora desse escopo, mas é algo que eu tento fazer. Mas, assim, tu comentou também da questão de salário, que também foi uma coisa importante que eu quero comentar, que é de fato algo que sempre que eu converso com algumas pessoas, eu faço parte de um programa de mentorias, e aí sempre pessoas vêm me perguntar sobre essa questão de salário, principalmente quando são pessoas que, assim como eu, querem fazer essa migração, elas já trabalham em algum lugar e querem começar a trabalhar com o jogo. Eu sempre falo que, bom, no meu caso, eu pude naquele momento arriscar. Porque, assim, quando eu pedi demissão da empresa em que eu trabalhava, eu já tinha um salário que, na época, era um salário ok, tá? Para o nível que eu tinha e para o tempo que eu tinha na empresa, era um salário ok. Também para o momento do país. Hoje, sei lá, não seria tão ok assim, em números, sabe, totais, mas, enfim, é um outro momento hoje em dia. Então, quando eu saí de lá, e primeiro que eu aceitei a vaga na Cocu, era metade do que eu ganhava lá, sabe? Mas foi uma coisa que eu pensei, tá,
se eu não entrar na Cupcake, mas eu já estou aqui na Cocu, eu vou ganhar essa metade aqui do que eu ganhava, eu consigo me manter por algum tempo, mas eu vou ganhar experiência, sabe? Eu vou colocar no meu currículo, eu trabalhei X tempo num projeto de jogo, era um jogo de PlayStation 4, então, nossa, já ia dar uma... Foi uma coisa realmente, foi uma aposta que eu tinha feito ali. Mas aí veio a oportunidade de trabalhar na Cupcake, ainda era um salário menor do que, a princípio, né, os 3 meses de experiência era menor do que eu ganhava lá no meu emprego full-time não, no meu emprego anterior, né, no meu job lá de 7 anos, mas já era melhor do que na Cupcake, do que na Cucu, não era metade, sabe? Já era um pouco melhor e tinha aquela coisa, se tu for efetivado, tu vai ganhar um pouco a mais, e aí meio que ia se equiparar com o que eu ganhava antes. E a perspectiva de crescer, e com certeza a oportunidade de trabalhar com o jogo. Eu não posso dizer que isso foi uma coisa, nossa, faz isso que dá certo, pede demissão do teu emprego atual e vai nesse caminho aqui, porque com certeza, se não tá dando certo é porque tu não pediu demissão ainda. Eu não acho que é isso, eu acho que foi realmente, bom, quem tem alguma religião acredita em Deus, quem não tem acredita na sorte. De certa forma, eu sei que naquele momento eu acertei, mas você só dá para dizer que acertou depois que você viveu aquilo. Bom, assim, eu acho que eu vou pular um pouco a questão das hard skills, tá? De saber programar, porque eu acho que isso é um pouco mais fácil das pessoas encontrarem, mas em resumo, sei lá, saber um bom conhecimento em lógica, ter um raciocínio lógico muito bom, saber um pouco de matemática ajuda, né? Que tu vai ficar lá fazendo cálculo na mão, mas entender os conceitos matemáticos, principalmente o mais básico, que é trigonometria, vetores, sabe, planos, isso é muito importante dentro da matemática para a área de jogos. Mas eu acho que isso é uma coisa mais comum quando se pesquisa sobre características. Então, falando um pouco de experiência e indo para um outro lado, uma coisa mais de soft skill, porque assim, eu sempre digo que eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas, de conviver com pessoas que eu entrevistei, de trabalhar e me tornar amigos dessas pessoas. A gente contrata, pelo menos eu contratava, quando eu dizia assim para o pessoal do RH, quando a gente tinha entrevista técnica, eu sempre dizia assim, tá, esse aqui é o ranking das pessoas baseado nessa prova que a gente aplicou aqui e na entrevista técnica. Então, eu sempre escolhi as pessoas que pareciam ter a hard skill melhor dentro do teste ali que a gente fazia, né? Uhum. Mas as pessoas que ficavam, que passavam e os 3 meses e continuavam, às vezes não eram as melhores tecnicamente. Na maioria das vezes eram aquelas pessoas que eram mais fáceis de conviver, as pessoas que tinham um soft skill melhor. Então, eu destacando algumas dessas soft skills que eu considero muito boas, ser uma pessoa de fácil convivência, sabe? Mesmo sendo um programador, tem esse estigma de não saber, de ser um pouco mais tímido, que não tem problema de ser tímido, sabe? Eu acho que tem como você ser tímido, mas, sei lá, você convive muito bem com aquela pessoa, mesmo ela sendo tímida, não precisa estar falante a todo momento, mas tem características como arrogância ou prepotência que são muito mais complicadas de se administrar no dia a dia. Mas, sem dúvida, uma pessoa que ela é resiliente, né, para usar uma palavra que é bem da moda, uma pessoa resiliente, porque existe muita frustração na programação, desde quando tu está aprendendo até quando tu já trabalhou muito tempo. Então, para mim, ser resiliente e ter um objetivo claro de que tu quer aprender e que aprender a programar não é fácil, sabe? Não desistir na primeira vez, de que muitas vezes tu vai dormir com um bug na cabeça que não deu para resolver, tu vai ter que dormir, sabe? E depois, no dia seguinte, aquele bug vai quase que se resolver magicamente. Então, ter essa consciência, sabe? De ser uma pessoa resiliente, entender que, a não ser que a pessoa que esteja ouvindo seja um gênio, mas que essa estatística prova que a maioria das pessoas não serão, é normal errar, sabe? E errar muito e eventualmente tu acertar.
E aí, só que com o passar do tempo, tu vai vendo que tu vai errar erros novos e tu vai errar menos e o tamanho dos teus erros também, bom, dependendo do que tu tá mexendo, pode ser maior ou pior, ou menor. Mas sim, ser resiliente em qualquer aspecto, sabe? Tanto no aspecto de aprender uma nova linguagem, aprender uma nova engine, tentar fazer um jogo até o final, quanto, por exemplo, depois que tu já está trabalhando, trabalhar como, por exemplo, na Clap Clap, nós trabalhávamos com jogos hipercasuais até pouco tempo. E jogos hipercasuais eram jogos de um escopo muito pequeno, onde a gente produzia um protótipo muito rápido, testava esse protótipo, media as KPIs, né, quanto esse jogo foi bom ou não, e muitas vezes, na verdade, 90% das 90 e poucas por cento das vezes, esses jogos eram completamente descartados. E às vezes eu tinha um apreço por aqueles jogos, eu queria muito, poxa, nossa, que jogo fantástico. Queria muito que esse jogo passasse para as próximas fases, né, do desenvolvimento. E a gente tinha que saber lidar com essas frustrações. Então, é isso, ser resiliente, saber lidar com frustrações, entender que se tu está trabalhando numa equipe grande, vão ter pessoas diferentes de você, por mais que exista uma cultura, é importante saber que tipo, cada um ali meio que tem um objetivo pessoal, de vida, de trabalho, profissional, então tu vai ter que saber lidar com isso também, e o teu objetivo não é maior do que o outra pessoa, do que o do outro, tu tem que saber também dar a mão pro coleguinha muitas vezes, é bem isso, né? É uma coisa que eu considero importante para ter uma carreira, sabe? A hard skill, saber como fazer um jogo multiplayer vai te destacar os olhos num currículo, com certeza. Explicar como tu fez aquele jogo vai fazer também tu passar numa entrevista, muitas vezes. Mas eu acho que continuar, ter uma carreira em algum lugar, vão ser tuas soft skills que vão possibilitar a pessoa, sabe? Eu acho que é essa, de lidar com as frustrações. Porque é muito fácil tu se frustrar e desistir. E às vezes tu desiste exatamente no ponto onde tu estava quase chegando lá, sabe? Então eu acho que lidar, com certeza, em qualquer aspecto da vida, lidar com a frustração, saber ouvir um não, né? É um tipo de frustração. Tu pode chegar, dando um exemplo, todo júnior que eu conheci, ele tem um fogo, uma paixão enorme. Então ele sempre quer entrar no projeto trazendo muitas ideias, com uma expectativa muito grande que ele sonhou em colocar ali. Ele teve a melhor ideia que ninguém teve ainda. Então ele quer colocar isso em prática e muitas vezes ele vai ouvir alguns nãos. Isso não dá por isso, por aquilo. E às vezes aquilo desestimula. E algumas pessoas podem até pensar, tá, não é para mim isso, eu não quero continuar, e acaba desistindo. Então, eu acho que saber lidar com essas frustrações, aprender a ouvir nãos, é tão importante quanto aprender muitas outras coisas, sabe? Muitas hard skills, ou desenvolver muitas features, enfim. Nossa, tem muita gente assim que eu admiro, dentro da área, não só na área de jogos, acho que na área de programação em si, sabe? Falando mais desse aspecto profissional. Tem profissionais, falando assim, alguns da modinha, por exemplo, o Fábio Akita, o Elemar Júnior, talvez pessoas que sejam da área, ouvindo esse nome, vão reconhecer, e alguns outros também, pessoas que eu acompanho internacionais. Então, esses profissionais, de certa forma, sim, me inspiram. Eu acho que eles têm muito a agregar dentro aliás, deixaram um legado que vai agregar muito nos próximos anos, e profissionais estão todos vivos, o que é legal da nossa área, né? Assim, que a maioria dessas pessoas estão vivas, né? A gente pode acompanhar o trabalho deles ainda sendo criado, isso é fantástico. Só quero acrescentar, sim, que
boa sorte para todo mundo que vai ouvir essa conversa. Eu realmente desejo. Não se deixem se frustrar pelos nãos que vocês vão ouvir, por exemplo, nas entrevistas. Para vocês terem ideia, eu mandei 5 currículos para Cupcake para finalmente no 5º eu ser chamado. Então não desisti. Então é isso também, não desistam e toquem ficha.